Graça e paz, Deus abençoe a todos. Oração por livramento é o título do Salmo 40, Salmo de número 40. Outro título é Fazendo a Vontade de Deus. Aí você pode também associar os dois títulos, né? A oração por livramento daquele que faz a vontade de Deus, ou oração por livramento daquele que quer viver de acordo com a vontade de Deus. Davi fala: Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse pacientemente aqui de Davi fica no vazio, porque se fosse um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, né, 20, nós teríamos um parâmetro para determinarmos o tempo necessário e suficiente para que experimentássemos, né, a riqueza da graça, a abundante bênção do Todo-Poderoso. Mas assim não é, porque na vida de Davi isso foi algo frequente, isso ocorreu inúmeras vezes. Ele declara: Ele me tirou do poço desolado, do pântano lamacento, e firmou os meus pés sobre a rocha, tornando meus passos seguros. Poço desolado e pântano lamacento diz respeito aos períodos em que ele fugiu, né, viveu fugindo aí das perseguições constantes do rei Saul, dos aliados e também das inúmeras batalhas, literalmente falando, das inúmeras batalhas, dos inúmeros confrontos que ele viveu, que ele enfrentou. No nosso dia a dia, nós diríamos que em determinadas ocasiões o sujeito viu a viola em cacos. Davi usa a expressão poço desolado, que é de despejo, de lixo, essas coisas, e pântano de lama, de barro. Ou seja, ele se viu aprisionado, ele se viu em circunstâncias nas quais ele concluiu: só Deus para me livrar dessa, só Deus para me tirar dessa situação, só Deus para me resgatar nesse momento, porque eu estou completamente perdido. Então são diversas ocasiões que ele viveu literalmente e expressa isso em termos poéticos, devidamente inspirado pelo Espírito de Deus. E ele declara que Deus o resgatou em todas essas circunstâncias. Davi é aquele que reconhece a mão de Deus o conduzindo ao longo da sua vida, e todas as suas vitórias e conquistas ele não tem nenhuma dúvida em atribuir ao Todo-Poderoso Deus. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. A beleza da, da vida de Davi, a riqueza da graça de Deus atuando na vida dele, é que Davi nunca foi perfeito. A perfeição nunca esteve sequer perto de Davi. Davi era um homem como qualquer um de nós. Davi, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Salomão, Abraão, todas as figuras bíblicas, todos os personagens bíblicos não são perfeitos. A Bíblia não esconde as suas falhas, as suas dificuldades. A Bíblia não esconde os seus erros, os seus equívocos, os seus fracassos. Porque a palavra de Deus não tem como objetivo apresentar para nós a vida daquele servo perfeito, a não ser Jesus, o Cristo. A Bíblia tem o objetivo de apresentar para nós Deus se revelando para uma humanidade pecadora e imperfeita e conduzindo essas vidas, essas pessoas, à certeza de que, apesar da condição humana contaminada pelo pecado, Deus é fiel e justo, poderoso para resgatar, poderoso para curar, poderoso para transformar, poderoso é Deus para nos salvar. É a mensagem da salvação de Deus. É o relato de Deus agindo em favor da humanidade. E Davi
experimenta isso com muita intensidade. E ele vive essa verdade com muita intensidade. E ele diz: bem-aventurados ou verdadeiramente felizes são os que fazem do Senhor a sua confiança, que não se voltam para os soberbos, nem para os que se extraviam seguindo deuses falsos. Já naqueles dias, e como é característico na história da humanidade, perdão, não são poucas as pessoas que preferem acomodar as suas convicções, acomodar a verdade da palavra de Deus para se submeterem ao poder dominante. Não, eu vou aqui, aqui está dando certo, esse é o caminho. A gente faz alguma aí facilitação, a gente dá alguns descontos, né, para também não precisamos criar problemas nem embaraço para ninguém. Uma vida aí de uma fidelidade parcial, de um temor parcial ao Todo-Poderoso Deus. Isso nunca deixou de acontecer. Tal qual os soberbos, quando eu falo os dominantes, naqueles que prevalecem, que usam de meios ilícitos para alcançarem ou permanecerem no poder, ou para exercerem o poder, a dominância de maneira contrária à palavra de Deus. E via de regra, essas pessoas se extraviam seguindo deuses falsos. São muitos os deuses falsos. E nos dias atuais estão tentando ressuscitar outros que já estavam praticamente extintos. Essa é a humanidade quando insiste em se rebelar contra Deus, ela acaba criando divindades à sua semelhança ou atribuindo divindade a seres ou criaturas ou indivíduos que nada, absolutamente nada são. E Davi continua falando: ó Senhor meu Deus, tu multiplicaste as tuas maravilhas e os teus pensamentos para conosco. Ninguém se compara a ti. Se eu as proclamasse e contasse, seriam mais do que se podem contar. Deus multiplica as suas maravilhas. Deus não restringe o seu poder. Deus não restringe a sua graça. Deus não diminui em nada o seu amor. Eu sei que, às vezes, por conta de todas as abominações que nós temos vivido nos dias de hoje, que não são novidade nenhuma, algumas pessoas ficam um pouco assustadas, ficam um pouco assim, intimidadas, ficam um pouco constrangidas. Meu Deus, quanta mentira! Não importa para que lado eu vá, é mentira, é fraude, é engano, é ganância, é cobiça, é pecado, pecado e mais pecado. Olha, esse é o mundo. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade para a qual nós devemos estar sempre preparados. O mundo não muda, tá? Ele pode simular, ele pode se dissimular, tá bom? Mas o mundo é mundano. O mundo sempre foi mundano. Aqueles que amam o mundo acabam seguindo o caminho do mundanismo. Ponto. Agora, aqueles que decidem confiar em Deus enxergarão, porque enxergaram em inúmeras ocasiões ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da fé, quando Deus multiplica a manifestação do seu gracioso poder para socorrer todos aqueles que nele creem. Senhor, tu multiplicaste as tuas maravilhas. Lembra do Davi lá, atolado na lama, no poço, numa situação angustiante, desesperadora, na certeza de que somente Deus poderia trazer a ele salvação, o livramento naquela circunstância. Esse é o Davi que viu, que experimentou, que presenciou a multiplicação das ações de Deus em seu favor. Não foi unicamente uma vez, não foram duas ou três, foi durante toda a sua jornada. Davi foi guardado, protegido, cuidado, foi disciplinado por Deus, porque a disciplina de Deus é uma das manifestações
da sua preocupação, do seu amor. Deus corrigiu Davi foi corrigido, restaurado, curado e permaneceu sempre confiante em Deus. E ele fala aqui: sacrifício e oferta não desejaste, mas me deste ouvidos atentos. Holocausto e oferta pelo pecado não requereste. Davi está falando que mais importante do que ofertas, do que cerimônias, do que o ritualismo religioso daquele período, basicamente constituindo na apresentação de vítimas, né, de ofertas, de alguns animais, também havia uma série de outras ofertas de cereais, de frutas, de vinho. Era grande o número de ofertas, a variedade de ofertas que poderiam ser apresentadas nos rituais, como nós chamamos de liturgia, né, nos rituais daquele período. Mas não é com isso que Deus está preocupado, é o que diz o salmista. Deus não está preocupado com a liturgia, Deus não está preocupado com o ritual, Deus não está tão preocupado assim com a maneira como a fé segue um padrão de reunião, de louvor ou de adoração. Deus está preocupado com a humanidade, Deus está preocupado com o indivíduo. Por isso ele fala: mas me deste ouvidos atentos. Atentos a quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a Bíblia declara: obedecer é melhor, é infinitamente melhor ou superior do que sacrificar. Tá? Os sacrifícios modernos de ofertas, de doações debaixo de constrangimento, muitas vezes, de jejuns, de jornadas de oração, e oração disso, oração daquilo, oração para despertar, oração para tomar café, oração do almoço, oração do jantar e oração. É claro que é importante a oração. É claro que a oração é muito importante, tá? Mas quando isso tudo é apresentado em forma de sacrifício, de sofrimento, de dor, isso não agrada o Todo-Poderoso Deus. Davi é aquele que vivia livremente diante de Deus e não tinha nenhum constrangimento em pegar a sua harpa lá e louvar o Todo-Poderoso Deus onde quer que ele estivesse, não importando quem estivesse diante dele. Não se importou com censuras humanas, porque ele viveu para Deus. E Davi declara de uma forma ousada, tão ousada que aquele é usado pelo Espírito Santo para referir-se ao descendente, para referir-se àquele que viria, aquele que veio, aquele que por Deus foi revelado como Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui é uma palavra que tem uma conotação de apresentação militar, né? Apresentação para a batalha, apresentação para o combate. Eis-me aqui. Você pega todos os textos do Antigo Testamento, quando são convocados os profetas, os patriarcas, invariavelmente, quando se apresentam diante de Deus, eles dizem: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, estou pronto para ouvir e obedecer. Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O Senhor Jesus usou esse texto para provocar e para convocar os judeus para que voltassem à palavra de Deus, voltassem aos textos sagrados, ao estudo dos textos sagrados, onde eles encontrariam a resposta certeira no que diz respeito a quem é o Cristo de Deus. E segue aqui: tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Davi procurou viver. Cristo Jesus o fez de forma plena e absoluta. Anunciei as boas novas da libertação à grande congregação. Veja, não contive meus lábios, como tu sabes, ó Senhor. Anunciei o evangelho da libertação à grande congregação. A palavra de Davi está limitada aos seus dias. A palavra, através de Jesus, o Cristo,
abrange todas as épocas, todos os povos, todas as nações. O evangelho da libertação de Deus é anunciado, é apresentado para nós através de Cristo Jesus. É possível viver em liberdade? Sim. É possível ser liberto da escravidão, do pecado, do mundanismo, das paixões, né? As pessoas gostam muito de falar das paixões carnais. Sim, é perfeitamente possível através da fé, pela fé em Cristo Jesus, porque as boas novas da libertação, ou seja, não somos mais escravos do pecado, são uma verdade, são verdades que podem ser vivenciadas pela fé em Cristo Jesus. Não escondi a tua ajuda salvadora no meu coração. Falei da tua fidelidade, da tua salvação. Não ocultei da grande congregação o teu amor constante e a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é amor. O amor de Deus é constante, tal qual a fidelidade do Todo-Poderoso Deus. Deus não muda. Deus não tem como mudar. Não há em Deus nenhum sinal de mudança. Isso para nós é motivo de alegria, de fé e de esperança. Porque se Deus não muda, a libertação de Deus, conforme proposta nas Boas Novas, no Evangelho, se revelarão nas nossas vidas. O Senhor Deus se encarregará de descortinar diante dos nossos olhos a maravilhosa graça do seu eterno e infinito amor, revelando nas nossas vidas a bondade e a fidelidade do Altíssimo. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor constante e a tua fidelidade me guardem para sempre. Esse é um pedido apresentado por Davi, é uma certeza vivida pela fé em Cristo Jesus. Os sermos guardados pelo amor fiel e constante do Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.